Seguindo, então, com o ciclo de palestras do Profit 2022, convidamos agora Mariana Sabino e Fabrício Branchini Beltramini, com a palestra Folia com AD, os desafios da audiodescrição simultânea no Carnaval de São Paulo. Mariana Sabino é audiodescritora, professora, cerimonialista e organizadora de eventos sociais e corporativos. Mestre em arte, educação e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dedica-se à audiodescrição como roteirista e locutora em eventos e produções culturais. É sócia da Todos para Verem, com destaque para os projetos Planeta AD, Memes para Todos Rirem e o podcast Pensar Inclusivo. Fabrício Branchini Beltramini é audiodescritor, ator, cantor lírico, instrumentista, locutor, publicitário e engenheiro. Estudou na Ópera Estúdio do EMESP e dedica-se a diferentes projetos musicais, elaboração de roteiros de audiodescrição e locuções diversas, além de ser especialista em gravações e processamento de áudio. É sócio da Todos para Verem, com destaque também para os projetos Planeta D, Memes para Todos Rirem e o podcast Pensar Inclusivo. Podemos É isso aí, teremos a Paloma então nas Libras acompanhando a palestra então. Sim, o Fabrício está compartilhando. Colocar no modo de apresentação. Olá, boa tarde a todos. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer o convite da professora Ana Júlia. Um prazer estar no Profit pela terceira vez e dessa vez com a palestra sobre o nosso trabalho recente, sobre os desafios da audiodescrição no Carnaval de São Paulo deste ano. Eu quero também agradecer a toda a equipe do Profit, a organização do evento. Eu sou fã de todos que estão aqui, a gente muitas vezes conversa nos bastidores, eu aprendo sempre com vocês e é uma oportunidade muito boa poder compartilhar com vocês o nosso trabalho da audiodescrição ao vivo. Estou aqui com o Fabrício e vamos conversar um pouquinho, né, sobre esses desafios, sobre o evento. E para começar, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa questão do evento, porque eu sou organizadora de eventos há 20 anos, além de audiodescritora, e acho que o importante é a gente sempre pensar em conhecer o evento, não só o material que a gente vai traduzir, vai falar na audiodescrição, a tradução de idiomas, mas entender a dinâmica do evento. Vamos para o primeiro slide. Vocês conseguem ver aí já o primeiro? Então, pensando no evento, no tempo de evento, a gente está acostumado como tradutores, né? A gente se considera tradutor na audiodescrição, a gente está acostumado, eu sou filha de tradutor também, minha mãe como tradutora e intérprete simultânea sempre me perguntava questões de evento, porque é importante a gente entender o formato do evento, a logística, para poder também levar o nosso diálogo, o nosso discurso, né? Poder traduzir, como foi agora falado na última palestra, o termo correto, né? Dentro da intenção do evento, a gente precisa sempre prestar atenção nisso. Então, falando do carnaval em específico, quando nós recebemos esse convite, vocês sabem que esse ano o carnaval ele foi numa data diferente, né? Ele aconteceu no feriado de Tiradentes, no 21, 22, 23 e 24. Foram 4 dias de evento, São Paulo e Rio, e foi um convite que nós recebemos para fazer audiodescrição ao vivo uma semana antes, exatamente na véspera da Semana Santa e da Sexta-feira Santa. E quando chegou esse convite para nós pensamos, nossa, né, aquela questão de uma semana, como lidar? Estamos acostumados, evento é assim, muitas vezes o material, quando chega na véspera, né, vem o slide, vem quem são os palestrantes, a programação, mas pensando no carnaval, gente, é um evento que a gente tinha a certeza que vinha muita informação, e são 14 escolas somente do grupo especial, fora as escolas de grupo de acesso. Nós não fizemos a audiodescrição diretamente do grupo de acesso, mas fizemos o desfile das campeãs, onde tinham ali algumas escolas que subiram, né? No dia 29 desfilaram junto às campeãs, e nós pensamos, uau, né? São 4 dias, vem muita informação, como que nós vamos trabalhar essa audiodescrição ao vivo? E aí pensando primeiramente na equipe.
Vamos montar essa equipe, ligamos no feriado, o pessoal, tá aí, vamos embora, vamos fazer. Pensamos no consultor, quem seria esse consultor, né? Inicialmente gostaríamos que a pessoa estivesse com a gente lá no AMB, ao vivo, ali presencialmente, então pensamos também, além da pessoa que estava trabalhando no momento com a gente nessa dinâmica de eventos ao vivo, também uma pessoa que pudesse se deslocar. Acabou não acontecendo em função da logística do local, depois o Fabrício vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente teve aí o consultor Edgar Jacques conosco, convidamos ele para participar, e pensamos em toda a comunicação desse evento, porque em uma semana, né, é claro que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que realizou esse trabalho da acessibilidade junto à Liga SP do Carnaval, ela nos convidou e ela mesma estava divulgando, mas a gente pensou como é importante comunicar que o carnaval vai ser agora, né? Como é importante comunicar que vai ter essa audiodescrição e como vai ser esse processo. Então, também pensamos nesse apoio de comunicação, no registro, para poder deixar, assim como o carnaval fica na memória da gente, vocês sempre acham registros do carnaval, não só dessa edição, mas das anteriores, mas achar aí o nosso momento, né? Registrar a importância dessa acessibilidade, desse evento grande aí, e que a gente chama de mega evento, né? A montagem do cronograma, ela foi fundamental. Nós não tínhamos, quando fechamos o contrato, nós não tínhamos ainda o material. Nós sabíamos que a qualquer hora ia ser liberado, mas não tínhamos o trabalho ainda em mãos para fazer o roteiro. Então, a gente tinha que estudar o que era pertinente naquele momento, o que dava para trazer de informação, e fomos atrás das escolas, fomos atrás desse material. E pensamos também nas parcerias que estavam sendo feitas. Algumas já vieram para nós, ó, esse pessoal está cuidando da técnica, esse pessoal aqui está cuidando do evento, esse pessoal está cuidando do camarote. Vamos para o próximo. No camarote da cidade, estava acontecendo o trabalho da audiodescrição e o trabalho da acessibilidade também em língua de sinais, né? Então a gente teve um carnaval fora de época, num camarote específico ali, o trabalho da acessibilidade, mais um camarote também que recebia outros convidados que não utilizavam do recurso. Nós tínhamos uma outra questão interessante, gente, que é a gestão nova da liga. O que significa isso? Diretor novo, equipe nova, num evento que vem todo planejado aí, acumulado, né? Porque ele estava vindo desde 2020 e ali o pessoal já pensando no carnaval em 21 que não ocorreu, como vai ser em 22, será que terá? Então, o pessoal numa dinâmica maluca de tentar encaixar tudo, de trazer a informação da melhor forma, e a gente tinha uma dificuldade de acesso a pessoal da liga, porque era uma equipe que também ainda estava se habituando com esse novo momento, né? As pastas e os segredos da escola são uma característica que todo mundo sabe, né? Como é uma competição, as pessoas já vão preparadas para surpresas, e para nós também era um desafio entender que essas surpresas iriam acontecer. Ficamos nesse contato pré-evento para tentar a pasta, tentar saber dos carros alegóricos, tentar fazer toda a dinâmica acontecer já para a preparação dos roteiros, e o projeto Samba com as Mãos, que foi muito importante para dar também essa visibilidade, né? Para levar para o pessoal das escolas, para a liga, mas também para as escolas de samba, a importância da acessibilidade. Então, esse projeto ele já estava acontecendo pré-evento. No YouTube tinha os vídeos que a SMPED, a secretaria, ela forneceu os vídeos dos sambas enredo, todos em Libras, o que foi muito legal. Então já começou esse movimento do interesse das pessoas em saber o que iria acontecer ali, né? E foi sendo divulgado, não só nas redes, mas também internamente. Então, isso foi um ponto muito positivo. Quando nós chegamos lá, e nem sempre isso acontece em evento, a gente sabe, nós chegamos lá, eles sabiam quem estava lá, né? Qual era o nosso papel. Isso é muito importante. Você também se posicionar antes, dizer da importância do trabalho. E ali a secretaria teve esse papel fundamental de mediadora entre nós e o pessoal organizador do evento, né? Não diretamente a liga, mas o pessoal lá do AMB, o pessoal da Espetures, que organiza o evento como um todo. Então, a gente teve um acolhimento muito interessante ali. Vamos para o próximo.
O carnaval no sambódromo. Então, pensando agora no evento, né, gente? O que que é esse carnaval? É uma loucura, como diz o nosso consultor, né? Entramos numa fogueira na loucura. O carnaval no sambódromo é um evento peculiar. Ele é um evento que só o AMB já é, né, aquela magnitude, aquela coisa interessante de se conhecer o AMB. As escolas de samba, cada escola traz o seu tema, o seu evento em si, né? A sua energia. Então, tem todo esse trabalho interessante de vínculo com essas temáticas. O desfile, que aí, falando em evento, tem toda aquela dinâmica e que é uma tensão para eles, é uma tensão para todo mundo que participa, mas é também muito gostoso. Eu já desfilei e assim, é aquela loucura de evento, né? É aquela loucura de você estar ali no tempo, todo mundo junto, ao mesmo tempo misturado, e você tem que cumprir. Então, é um senso de equipe muito legal. E isso traz também para a gente uma responsabilidade muito grande na audiodescrição em transmitir isso para quem está assistindo através do recurso. A competição nos dá esse desafio também, né, de seriedade, de levar a informação da maneira correta, porque todos ali estão julgando, não só o júri diretamente, mas o público também está julgando, a escola também faz os seus comentários durante o carnaval todo, a gente vê, não só a imprensa, mas o público, a audiência é muito importante também para os comentários, né? E a gente tem ali a repercussão, gente. A repercussão que é gigantesca. Então, não só falando do carnaval em si, mas do evento internacionalmente divulgado, né? E mesmo esse ano que a gente achou que o pessoal não está dando muita bola, né? O pessoal foi viajar, não sei o que, não, gente, estava lotado pela foto que vocês estão vendo aí, lotado, isso daí era 6:30 da manhã, acho, né, Fabrício? Acho que era 6:30 da manhã, e a gente estava lá trabalhando a escola to totalmente, né, um desfile, olha como estava cheio, gente, tinham todos os camarotes, estavam lotados, a arquibancada, o clima ajudou nesses 2 primeiros dias, foi muito bom também a gente ter essa importância desde o começo, nos motivou e ao mesmo tempo nos desafiou, né, em relação à repercussão que isso poderia ter também internamente, o que é muito legal, e isso a secretaria nos deu esse feedback, que a acessibilidade está sendo reconhecida de forma bem significativa agora dentro deste evento carnaval. Vamos para o próximo. E falando então do evento, o que a gente teve que fazer como evento, eu coloquei em mente, nós temos um evento dentro do evento. Depois a gente vai entrar na parte da audiodescrição diretamente, mas pensando em como tudo poderia acontecer em 12 horas de evento, praticamente, gente, por dia, porque é muito, além das escolas terem a dinâmica cada uma hora, não 7 escolas por dia, a gente tem toda a preparação e tem esse tempo entre o intervalo, acontecem muitas coisas, e aliás aconteceram coisas interessantes, né? Quebra-carro, a avenida suja, tem que limpar a avenida por algum material que caiu, que derramou, e aí pode prejudicar a escola seguinte, o desfile. Então, esse tempo todo, essa dinâmica da equipe, a gente sabe que sempre se trabalha em dupla, né? Na audiodescrição, ao vivo, a mesma coisa, a gente trabalha em dupla, mas ali nós tínhamos duplas, né? Tínhamos equipe trabalhando, que já vou mostrar a foto deles para vocês. A gente tinha toda uma equipe com as atividades desde o começo, e aí nós também tivemos essa dinâmica de conversa pré-evento. Foram 10 dias de envolvimento, né? Se a gente pensar que a gente começou já no dia 19, que chegou a pasta, que as pastas da Liga chegaram para nós no dia 19, gente, dia 19, evento dia 21, 14 escolas para fazer roteiro, consultoria, né, distribuir ações, era muito pouco tempo, uma loucura, mas a gente agradece até agora, sim, por toda essa energia da equipe, que foi fundamental para a gente conseguir cumprir com o trabalho. Então, pensando nessas informações que chegavam para a gente picadinho, muitas vezes, né, o que a gente tinha na internet, quem era o destaque o ano passado, quem vai ser o destaque esse ano, será que manteve? Porque mudou muita coisa.
Quando a escola pensou que fosse desfilar em 21, tinha alguns destaques, alguns artistas. Aí quando juntou tudo, porque uma coisa legal a gente saber, esse ano, diferente dos outros anos, as escolas especiais do Rio e São Paulo foram no mesmo dia, o que prejudicou muito para pessoas que desfilam nas duas escolas. Então, muita gente deve ter visto a reportagem da Sabrina Sato, né, que saiu de avião, foi desfilar no Rio e São Paulo, porque tinha essa questão. E, ao mesmo tempo, tinha muita gente que desistiu de desfilar em uma escola, ou no Rio ou São Paulo, porque não dava tempo. Então, essas diferenças de informação que a gente foi buscar, depois acabou se confirmando ali em cima da hora, ou mesmo no próprio evento, né? A alimentação, a questão da logística foi super importante, porque a gente para tudo em volta, né? A avenida fica todo mundo ali em volta do AMB, tudo uma estrutura muito boa, muito organizada, mas para a gente isso é tempo, né? É tempo de trabalho, é deslocamento, era super importante para a gente poder dar conta dos horários ali. O atendimento ao cliente, ele foi fundamental também para a gente poder passar nossa necessidade de audiodescrição. Como diretamente a gente estava em contato com a secretaria, foi muito mais fácil, né, do que lidar muitas vezes com um cliente que não entende como funciona o recurso. Quando você tem um contratante direto que não entende da acessibilidade ou do recurso da audiodescrição, você tem esse desafio, né, de ficar ali explicando diretamente como funciona a audiodescrição. É mais fácil quando você compara com a dinâmica da tradução simultânea, já visualiza melhor. Mas quando você tem a oportunidade de lidar com pessoas que trabalham com acessibilidade diretamente, fica muito mais fácil, né? Esse entendimento da importância dos equipamentos, do que a gente tem ali disponível para nós e também das dificuldades. O que puderam facilitar para nós foi muito bom. E aí o cronograma, o checklist de eventos que tem que ter, ali era um evento dentro de um evento grande, porque tudo isso que a gente pensou faz parte de um planejamento, né? E a questão das planilhas, que nós pudemos até inclusive perceber, né, durante o processo do evento, que algumas coisas estavam fluindo e outras a gente poderia adaptar para melhor trabalhar, né? Vamos para o próximo, por favor. A nossa preparação pré-evento, ela também aconteceu no local. E isso, gente, foi fundamental, né? Até um comentário do nosso consultor, do Edgar Jacques, como ouvinte da audiodescrição, não como consultor, ele percebeu o tanto que a gente passou de informação e como isso foi importante em relação ao estudo do local. Como que essa ambientação era trazida para quem estava nos ouvindo, né? Porque, gente, o estudo todo do local permite, porque tinha um grupo lá no camarote assistindo, tinha um número X de convidados que usavam da audiodescrição, mas tinha o pessoal online também. Então a gente tinha dois públicos, até nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso para frente, mas a importância de levar para quem estava ali essa ambientação, o que tinha, né? E nós fizemos meio que um desfilezinho na passarela, aproveitamos que estava ali o ensaio e nós fomos desfilar junto ali, fomos ver o que era visto por nós, né? De onde estávamos, a Com licença. localização, a entrada. Só para avisar que faltam 15 minutos, tá? Tá. E aí a gente teve toda essa preocupação desse ensaio também com a equipe, tá? O que foi isso? A gente poder levar a equipe para lá e já testar os equipamentos da audiodescrição, que nem sempre isso é possível na tradução, né? Muitas vezes se monta no dia, mas isso a gente teve essa também oportunidade. Vamos passar para a próxima, que já é a produção antes de passar por Fabrício, a equipe, gente, prometi para vocês, ó, a foto linda da nossa reunião. Ana Júlia, nossa professora linda, estava conosco lá, a Caru Marim, o Edgar Jacques, a Kelly Alcântara, o Fabrício e eu. Essa foi uma das reuniões que nós fizemos online. À direita nós temos a foto nossa de frente ali à cabine, estávamos no camarote da cidade, com o abadá do Samba com as Mãos, que era o projeto de acessibilidade da prefeitura. Vamos para a próxima. Aí passando para o roteiro, que é o mais importante. Gente, vou desligar o microfone aqui. Vocês me ouvem?
Mari, um minutinho só. Fala como você é e onde você está. Aí eu Perdão, falo e gente, eu sigo. já saí falando aqui pelo horário, não me apresentei, desculpa. Vou fazer minha audiodescrição. A gente sempre começa nesse automático e eu me empolguei aqui. Vamos lá. Eu sou uma pessoa branca de cabelos castanhos na altura dos ombros, eu tenho os olhos castanhos esverdeados. Estou, aliás, Ana Júlia, ó, uma homenagem aqui, é uma corujinha, não sei se dá para ver. Eu estou com a camisa das corujinhas, em homenagem ao Profit. É uma camisa social de corujinhas, uma camisa rosa. E atrás de mim tem uma parede branca, alguns quadros de fotos, uma cortina. Bom, eu sou o Fabrício, eu sou um homem branco de cabelos castanho claros, meio grisalhos, olhos azuis, estou com óculos vermelho, barba e bigode no mesmo tom que os cabelos. Atrás de mim, uma prateleira com souvenirs e um mural com fotos. Bem, sobre a produção dos roteiros, aqui foi a hora de unir a técnica com a criatividade para a gente apresentar o palco, esse palco peculiar que é uma grande avenida, também as arquibancadas. E, além disso, como é apresentar para as pessoas com deficiência visual, além do sambódromo, como é o camarote da cidade, o espaço onde eles estavam, onde está localizado, e lá dentro, onde eram os acessos, onde eram os banheiros, onde que estavam os locais que vendiam comida, os acessos às saídas de emergência, enfim, e algumas informações em comum que a gente tinha de todas as escolas de samba. Por exemplo, nós estávamos localizados ao lado do recuo da bateria, um local onde todas as escolas faziam uma manobra. A bateria toda entrava e depois do desfile da escola inteira, ela voltava. Ou seja, algumas informações que a gente já podia adiantar, que a gente já tinha como escrever o roteiro e que iam ser repetidas. Como são os instrumentos, como se toca cada um dos instrumentos. Enfim, aqui a gente tem umas informações gerais que seriam repetidas ao longo das escolas. Inclusive, uma coisa que aconteceu muito no Carnaval, que é de partir o coração. Muito do que nós escrevemos a gente não tinha tempo de fazer, não tinha tempo de falar. Por exemplo, no Sambódromo, nós preparamos uma visita guiada audiodescrita, uma visita virtual, como se nós estivéssemos desfilando. Para quê? Para que a gente apresentar de uma forma menos técnica como que era a avenida, como que eram as arquibancadas dos nossos lados, como que estavam os foliões, os totens onde ficavam os juízes, e a gente faria o percurso todinho até o final. Esse percurso que leva mais ou menos 1 hora, a gente fez daria mais ou menos 15 minutos, e foi uma informação que a gente pôde passar poucas vezes por causa do tempo que a gente tinha, e eu vou comentar isso mais para frente. Além das informações gerais, o que a gente podia levantar, o que a gente tinha de cada escola, como é que a gente contextualizava cada uma das escolas, o que a gente podia trazer que era além da informação visual que seria apresentada durante o desfile. Então, nós poderíamos pegar a história de cada uma das escolas de samba, isso era uma pesquisa que a gente fazia previamente, a temática do desfile, a gente encontrava tanto na internet, no site da escola, como também entrevistas que os diretores concediam, eram informações interessantes para a gente criar esse roteiro. As alas e os blocos, alguma coisa a gente conseguia pegar das pastas que eles passavam para nós, as alas, os blocos, as fantasias, os destaques, eles mandavam para nós uma pasta, entre parênteses, que a gente recebeu isso daí, acho que 3 dias antes do ensaio, saímos correndo para fazer essa pesquisa, e a gente conseguia contextualizar, pegar aquela fantasia, aquela informação visual e ver o contexto daquela ala, daquele bloco. Infelizmente, a gente não teve acesso, não liberaram acesso para a gente ver os carros alegóricos com antecedência, para a gente filmar, para a gente tirar foto, para a gente poder trabalhar antes essas informações. Muito disso a gente pegou do pouco que a gente tinha da pasta e muita coisa ao vivo, né? Porque, enfim, é um evento ao vivo e a gente tem que estar preparado para tanto.
Então, a gente tinha as informações dos roteiros de cada escola, mais as informações ao vivo que a gente ia passando. Tá? Aqui é uma conversa, acho que uma das mais interessantes que a gente tinha. Quais os limites da audiodescrição? Porque num evento como o Carnaval, onde a gente tem uma infinidade de informação visual em um tempo curto de apresentação, a gente não tem como falar exatamente tudo que tem numa fantasia, por causa da riqueza de detalhes e por causa do tempo com que as escolas vão passando na nossa frente. Então, a gente tinha que passar alguma outra informação, uma informação a mais, de uma forma que não era a audiodescrição. E aí, o interessante da descrição, até onde que a gente pode ir? Até onde que a gente vai fazer a audiodescrição? A partir de onde a gente vai começar com a mediação? O que a gente pode trazer de informação que não é da audiodescrição, sem ser uma inferência, sem ser deselegante, sem colocar subjetividade, sem colocar nossa impressão? A gente chegou num meio termo entre a audiodescrição e a mediação. E ao longo do trabalho, na nossa conversa com o Edgar, que a Mari comentou, que foi o nosso consultor, todos os trabalhos a gente trabalha com a presença do consultor, nesse não foi diferente, uma pessoa com muita informação artística, um artista completo, e a gente pôde... e eu perguntava para ele, isso que a gente está fazendo, o que é? É uma audiodescrição, mas se não é uma audiodescrição, a gente pode falar isso também? Até onde a gente pode falar? Qual que é o limite entre uma atividade e outra? A gente pode perceber aqui que a gente não tem isso bem delimitado, a gente tem um degradê, a gente tem isso, alguma coisa que aonde uma não chega, a outra pode vir a complementar. A resposta dele foi, o limite está no acesso. Quando o acesso não está acontecendo, a AD precisa extrapolar a sua borda. E foi assim que a gente passou. Em um momento a gente era uma AD, em algum momento a gente tinha uma atividade, alguma coisa de mediação que a gente trazia para poder passar toda essa informação do Carnaval de uma maneira com uma continuidade e de uma maneira eficaz, de uma maneira elegante, com pouco tempo que a gente tinha, dada a velocidade que tinha a escola andando. E um outro exemplo disso, como é que a gente fala sobre a audiodescrição em si, a mediação e até onde que a gente não pode chegar. Por exemplo, quando a gente fala da bateria, não basta eu falar como é que é o bumbo, como é que é a caixa, eu tenho que falar também do tocar. Como é que o músico vai percutir aquele instrumento para produzir o som? E essa é uma informação visual, é uma coisa que enxergando a gente percebe em que momento que o músico está tocando aquele instrumento, e ele vai associar aquele instrumento àquele som. Mas como a gente fazer isso, mostrar isso para a pessoa que não enxerga? Quando a bateria já está pronta, como ela é um imenso amálgama, como é que a gente vai decupar, dissecar isso para explicar? E aí a gente tem aí é que a gente vai transitando, saindo um pouco da audiodescrição, pegando um pouquinho do que está fora da audiodescrição, do que é mediação, sem chegar numa impressão nossa. Então, fazendo essa associação, explicando como é que ela era, a gente podia diferenciar o que era um instrumento de marcação, o que era um instrumento de sustentação e o que era um instrumento de ornamentação, que isso é muito óbvio. Só para avisar que faltam 10 minutos, tá? 10 minutos, ok. Só para mostrar que essas informações também são visuais, e a gente precisava passar, e elas transcendem muito eu falar somente como é que é um pandeiro, ou como é que ele é. Enfim. E essa facilitação, essa mediação, ela é uma maneira sinérgica também. Você traz outros elementos para passar uma certa informação que, por vezes, não está limitado só às pessoas com deficiência visual, aqui no caso. Uma das escolas de samba que contava a história do café, por exemplo, ela optou, por um determinado momento, ela jogar aroma de café em toda
em toda a arquibancada. Ou seja, criava um clima de envolvimento para a gente entender, entrar na ideia deles sobre a história, sobre aquilo que eles gostariam de passar. Dessa mesma forma, quando nós falávamos sobre uma fantasia e nós tínhamos uma alusão, uma imagem de um grão de café naquela escola, se eu estivesse vendo pela televisão, talvez eu nunca visse, mas eu tinha essa informação na pasta e eu passava aquela informação. Então, quando eu falasse daquela fantasia, eu já tinha ajudado a formar aquela imagem, aquela alusão, qual foi a ideia para passar essa informação. E dessa forma, aqui a gente tem um bom exemplo de como é assimilada essa informação da AD e da mediação. Me falem, por favor, se vocês estão ouvindo o som. A audiodescrição tenta levar essa riqueza. Conseguem? Eu vou levar... Sim, tá ótimo. Eu vou colocar aqui exatamente no momento que o senhor José Vicente... Enquanto o Fabrício coloca, gente, eu já coloquei no chat para vocês esse link, o link da entrevista da Mari e do Fabrício e mais alguns outros links, tá? Maravilha, obrigado. Eu vou soltar aqui para vocês ouvirem. O carnaval é uma festa de cultura, né? E é muito interessante. Com a audiodescrição, a gente participa agora do desfile, né? Porque a gente sabe tudo que está passando, cada enredo, cada carro alegórico que vem, com os detalhes. Então, a gente praticamente está vendo. Às vezes, eu costumo dizer que nós, pessoas cegas, pessoas com deficiência visual, acaba aproveitando mais, que pela audiodescrição é narrado o que está acontecendo. E quem somente está enxergando, muitas vezes ele não consegue assimilar o que significa aquele carro alegórico. Então, na verdade, nós somos privilegiados com a audiodescrição. Nada fica parecido com uma bateria de escola de samba passando na sua frente. Enfim, foi o depoimento do senhor José Vicente, fundador da Amigos para Valer, a respeito do trabalho e dessa mediação, principalmente. Aqui foram os dias dos ensaios, foram o dia 23, 22 e 23, nós tivemos 7 dias de escolas do grupo especial, em cada dia. No dia 29, as 5 campeãs, mais 2 do grupo de acesso 1 e uma do grupo de acesso 2. Tudo transmitido ao vivo pelos canais da SMPED. O nosso ambiente de trabalho. O nosso ambiente de trabalho era uma cabine regular de audiodescrição, dessas de tradução simultânea, ou seja, a gente convivia com aquele confinamento, com muito calor, gente que nem eu sofria demais por causa disso, e o isolamento acústico da cabine não era suficiente para garantir um ambiente silencioso. Então, a gente, sob muito barulho, a gente tinha que regular na emissão da voz, regular mesmo para conseguir chegar até o final, para fazer com saúde, mesmo revezando com os colegas, a gente tinha que tomar cuidado com a voz, para não exceder para o ouvinte e para a gente preservar a voz. Tá? Com licença, mais 5 minutos, tá? Enfim, um pouquinho mais... essa parte a mais triste de todas, muitas das informações que a gente levantava, a gente conseguia passar muito rapidamente. Nós tínhamos uma peculiaridade, estávamos a 200 metros da saída da escola de samba e só nós conseguimos enxergar a 100 metros, quando chegavam a 100 metros. E cada escola optava por começar muito devagar e depois correr, ou entrava muito rápido e depois ia muito devagar. Então, nós tínhamos que nos adaptar, ou seja, nós tínhamos que entrar junto da escola, junto com eles na avenida. Tínhamos que sambar no mesmo ritmo deles, no mesmo ritmo que os passistas tinham ensaiado por meses, né? E nesse período a gente tinha que regular algumas informações, a gente não conseguia falar. Por exemplo, o samba enredo. O samba enredo, devido ao barulho, era difícil de ouvir no local. E o mesmo som do local era transmitido pelos canais. Então, a gente não conseguia se ouvir. Por isso, a gente
quando tinha tempo, falava o samba enredo da escola, para a pessoa poder acompanhar. E outras informações, apresentávamos a corte do samba, que é o Rei Momo, a rainha, o cidadão do samba, a cidadã do samba, e dávamos, quando estava terminando, a gente dava um spoiler do que vinha depois da escola, apresentávamos cada um dos instrumentos da bateria, conforme eu tinha falado, e a gente, dessa forma, sucintamente aqui, queria ter mais tempo para desenvolver melhor, mas basicamente a gente tinha uma tarefa também de escolher as informações que a gente não ia ter tempo de passar, porque não daria tempo, enfim. Além do presencial, havia o online nos canais da SMPED. Pessoal, basicamente isso, a gente queria deixar um minutinho, assim, se tiver para perguntas, ou a Ana Júlia, que estava lá com a gente, quiser comentar alguma coisa da experiência. A Verônica comentou aqui que foi muito samba no pé que nós tivemos, e é verdade mesmo, a gente entrou no clima e sambou junto. Uma coisa interessante para vocês saberem, quem quiser procurar o trabalho, a SMPED divulgou os links, foram links, um link por escola, tá? Não sei se todos ainda estão disponibilizados lá na página deles ou no YouTube. E a gente não tinha como receber o áudio e as imagens para nós da Globo, isso foi contrato, né? Então a gente trabalhou com o nosso áudio direto, então pelos links dava para se ouvir somente o fundinho assim que nós conseguimos colocar da escola, do samba enredo, bem de fundo, e o que funcionou foi a audiodescrição, mas não tinha como a gente captar as imagens, transmitir com imagem, e também não tinha como transmitir diretamente com o áudio do evento, né? E aí a gente, como o Fabrício comentou aqui, queria falar muito mais, nós deixamos... Da mesma forma que no Carnaval, aqui no Profit, a gente teve a triste tarefa de... Eu pensei isso. Informações de lado aqui por causa do tempo, tá? E queremos deixar a Ana Júlia comentar a experiência dela, deixamos esse espacinho aqui no final, se der tempo. Eu só queria fazer uma retificação, porque a Mari falou assim, que foram 3 dias de trabalho, aí vocês ficaram imaginando a gente durante o dia, só que na realidade foram 3 noites de trabalho, porque na hora que a gente entrava era 11 horas da noite, e virávamos a madrugada até o raiar do dia. Isso, eram às 9 da noite, até às 7 da manhã do dia seguinte. Ou até às 9 da manhã, às vezes 12 também. Horas direto, revezando nós 5, né? Mari, Fabrício, eu, Caru Marim e Kelly Alcântara na cabine, e assim, e sempre trocava um, nós fazíamos assim. Ficávamos em 2, aí um saía, entrava um outro, sempre para que as pessoas pudessem. E lá fora tinha que fazer voto de silêncio, porque não podia conversar com ninguém, porque o som era tão alto que para conversar com alguém você teria que gritar. E daí você ia perder a voz, não ia conseguir entrar na cabine depois. Então, detalhes. Joia. Tem alguma pergunta? Ainda temos tempo. Os meninos que sabem se tem algum tempo. Na verdade, não, por enquanto não temos nenhuma pergunta. Então, eu acho que estamos no horário. Eu acho que agora surgiu uma. Não entendi a descrição física dos oradores quando se apresentaram. Nunca tinha ouvido algo assim. Alguém poderia me explicar, por favor? A gente fez muito rápido, acho. Mari, então fala de você agora com mais... Não, eu acho que a pessoa queria entender o que é a autodescrição. Foi isso que eu entendi da pergunta. É isso? Bom, eu falei... o motivo. A Cláudia quis entender o motivo. Perfeito, por que fazer. Cláudia. Não, o motivo é para poder incluir as pessoas com deficiência visual que estão assistindo agora. Por isso, nós fizemos a nossa audiodescrição. A Mari fez a descrição dela e onde ela estava, e eu também. Esse é o motivo. Quando nós temos mais tempo, a gente até caracteriza mais, né, essa autodescrição, o ambiente. Isso é muito interessante sempre, gente, a gente pensar, porque podemos não ter alguém aqui presente nesse momento ouvindo a audiodescrição, precisando dessa descrição, mas sempre vamos pensar no posterior, vamos pensar que esse trabalho pode passar
aí a ser visto mais para frente e ouvir da audiodescrição, né? A gente pode passar toda essa informação, né? E o mesmo vale para as redes sociais, né, Mari? Inclusive, Perfeito. se vocês olharem, eu já postei, eu tirei uma foto aqui da palestra da Mari do Fabrício, com a Paloma fazendo a interpretação, a Priscila. Eu coloquei no Instagram, se vocês olharem lá, eu coloquei hashtag para todos verem e descrevi para você, e coloquei uma breve descrição. É uma coisa assim, uma simpatia que vocês podem sempre fazer. Quando postarem uma foto, pensar que uma pessoa com deficiência visual vai olhar aquela foto. Então, uma pequena descrição, não é uma audiodescrição profissional, lógico, mas é uma simpatia que você faz, colocar uma descriçãozinha do que tem naquela foto para as pessoas com deficiência visual. Perfeito. Vamos agradecendo a todos, então, presentes. As nossas redes vocês podem acompanhar, a professora Ana Júlia já divulgou, agradeço os links, mas nós temos os trabalhos lá, os depoimentos do pessoal que assistiu, que acompanhou, tem os links também para vocês terem a referência do trabalho. Então, agradeço muito a oportunidade. Obrigado, professora Ana Júlia, mais uma vez. Perfeito, pessoal. Então, nós, da organização do Profit, agradecemos imensamente a Mari e o Fabrício pela excelente palestra. A gente viu a repercussão aqui, os elogios, e como o pessoal ficou impressionado com a dificuldade e com a excelência do trabalho de vocês no evento do Carnaval. Então, parabéns. Gostaríamos, então, também de agradecer a Paloma Bueno e Priscila Fernandes, que estiveram aí nas cabines de interpretação para Libras.